Pronto, pessoal, continuando a sétima questão, viu? O que a dissolução do bloco socialista e o fim da Guerra Fria possibilitou aos países do leste europeu? A sugestão de resposta é a adesão à democracia liberal e ao capitalismo, né? Ninguém quer viver num mundo socialista, por isso que os políticos daqui do Brasil, socialistas, comunistas, né, petistas, tudoístas, eles não querem ir para a Venezuela nem querem ir para a Coreia do Norte, não, viu? Eles querem ir para os Estados Unidos, União Europeia e assim por diante. Fica aí a dica, viu? A oitava questão tem: que fatores levaram ao fim da dominação socialista no leste europeu? Primeiro, o fim da Guerra Fria. Segundo, o desmembramento da União Soviética, né? Que isso alerou os países de ideologias socialistas, né? A nona questão é: apesar dos pontos negativos da transição, alguns países como República Tcheca, Hungria, Polônia, etc., apresentaram significativa recuperação econômica. A pergunta que se faz é: quais fatores contribuíram para essa recuperação? Aí o primeiro ponto é o aumento dos investimentos estrangeiros. Esses países receberam uma gama de dinheiro do capitalismo para crescerem, né? E essa é a resposta. A décima questão: sobre os conflitos étnicos do leste europeu, o texto fala em falsa convivência pacífica, porque é impossível muçulmanos, cristãos, radicais, gente com ideologia comunista, esquerda, capitalista, tudo conviver bem. Sempre tem um conflito de ideologia, mas aqui passou a ser um conflito generalizado e armamentista, viu? Então, várias sugestões de resposta podem ser aplicadas nessa questão, né? Na verdade, não havia paz entre esses países e existia divergências étnicas, política, religiosa, de tudo quanto é tipo. Essa é uma das sugestões de respostas, viu? Principalmente sobre religião. A 11ª questão: o leste europeu teve que enfrentar problemas antes desconhecidos no processo de transição de sua economia, né, planificada, né? Uma sugestão de resposta é que o aluno ele pode escolher qualquer problema, dentre eles desde o desemprego à pobreza. Você pode escolher vários ali naquela leitura se você fez de antecipação do livro, como eu mandei, né? A 12ª questão tem assim: depois de quase meio século de dominação soviética, como os países da Europa Oriental têm buscado seu desenvolvimento econômico? Olha, é claro que todos buscam as vantagens do capitalismo, dentre elas emprego e investimentos. Todos esses países têm isso, né? A 13ª questão: a Iugoslávia era um mosaico étnico. Lembra que eu falei que num lugar tão pequeno, com tanta religião diferente, com tantas crises, né, étnicas, fizeram com que ele se acelerasse. Aí você pode, né, fazer uma série de posições com respeito a isso, principalmente sobre a figura de Tito, que manteve tudo ali, mas quando houve a fragmentação, as guerras elas foram inevitáveis. Na 14ª questão, você tem a questão B. Elas fazem parte, né, o que seria da crise humanitária, né, o que ela se refere, como isso é refletido pelas informações trazidas. Olha só, a Hungria, a Eslovênia, esses países, eles passaram por transformações, principalmente a Sérvia. O xenofobismo, né, se você analisar ali a violência, a questão do estrangeiro, a questão étnico-racial, se emprega tudo nessas questões, principalmente a intolerância, né? A questão B, a sugestão de resposta, ela também apresenta isso, né? Os países membros da União Europeia, né, eles têm sido, né, assim, complacentes e amenizam essas questões, principalmente quando eles veem a possibilidade de atrair investimentos e, ao mesmo tempo, eles passam a ter uma grande gama de pessoas visando tanto morar lá, para imigrar para a região, como investimentos econômicos. Aí tem isso, né? O que outra medida tem sido passada para amenizar as questões dos imigrantes refugiados? Primeiro é abrir por países a quantidade de pessoas a ser recebida. E o segundo, analisar o PIB e os investimentos nessa parte da população descriminalizada, né? Porque você analisar
esses fatores dentro de uma ótica, é claro que ninguém quer imigrar para a África. Eles vão procurarem, né, os melhores meios para a questão de emprego, questão de moradia, segurança e assim por diante. Então, os países capitalistas da Europa oferecem isso, né? Porque essas questões humanitárias, elas são necessárias, principalmente para aqueles países que estiveram em guerras, né, de diversos tipos de ideologias, tá ok?